E se eu te dissesse que uma guerra pode ser travada sem tiros, sem bombas, sem um único soldado em campo de batalha, sem tanques, sem aviões, sem explosões devastadoras? Parece ficção científica, certo? Mas não é. Estamos falando de uma guerra econômica. Uma guerra onde as armas são taxas, tarifas, impostos e bloqueios comerciais. Onde os generais são ministros da economia e os campos de batalha são os balanços comerciais e as bolsas de valores. Hoje vamos mergulhar em um cenário hipotético. Brasil contra Estados Unidos. Quem venceria uma guerra sem armas, só com taxas? Prepare-se para um embate de gigantes econômicos, onde a estratégia é tudo. Antes de colocar nossos dois pesos pesados no ringue, precisamos entender as regras dessa guerra. O que exatamente é uma guerra das taxas? Basicamente, é uma série de medidas retaliatórias, onde países aumentam barreiras comerciais uns contra os outros. Pense assim: tarifas e impostos de importação. Um país aumenta o imposto sobre produtos que vêm do outro. Isso torna o produto importado mais caro, menos competitivo e desestimula sua compra. Quer desestabilizar a indústria têxtil brasileira? Taxa pesada nas exportações de algodão. Quer prejudicar a indústria automobilística americana? Imposto nas peças importadas. Bloqueios e cotas. Um país pode simplesmente proibir a importação de certos produtos ou limitar a quantidade que pode ser importada. Isso sufoca o acesso do outro país a mercados importantes. Subsídios internos. Para proteger suas próprias indústrias, um país pode dar dinheiro ou incentivos fiscais para que suas empresas se tornem mais competitivas, mesmo que isso prejudique os produtores estrangeiros. É como dar armadura para seus próprios soldados econômicos. O objetivo? Prejudicar a economia do adversário, forçá-lo a ceder ou a mudar suas políticas. Parece simples, mas as ramificações são complexas e podem afetar a vida de milhões de pessoas. Agora que conhecemos as armas, vamos analisar nossos combatentes. De um lado, o gigante sul-americano, o Brasil; do outro, a superpotência global, os Estados Unidos. O Brasil é uma potência no agronegócio, exportador global de commodities como soja, carne, café, minério de ferro e petróleo. Isso lhe dá uma vantagem. Alimentos e recursos são essenciais e sempre terão demanda. Pontos fortes do Brasil: agronegócio robusto. É a espinha dorsal da economia brasileira, difícil de ser totalmente substituída no mercado global. Mercado interno grande. Com mais de 200 milhões de habitantes, o consumo interno ajuda a amortecer choques externos. Recursos naturais abundantes. Possui uma vasta gama de recursos que são cobiçados mundialmente. Pontos fracos do Brasil: dependência de commodities. A economia é muito exposta às flutuações de preços internacionais de commodities. Burocracia e custo Brasil. Dificulta a competitividade de algumas indústrias. Menor diversificação de parceiros. Embora tenha expandido, ainda há concentração em alguns mercados. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com uma base tecnológica e financeira incomparável. Possuem o dólar como moeda de reserva global, o que lhes dá um poder imenso. Pontos fortes dos Estados Unidos: economia gigante e diversificada. Abrange desde alta tecnologia e serviços financeiros até indústria pesada e agricultura. Inovação e tecnologia lideram em setores como software, biotecnologia, inteligência artificial e defesa. Poder do dólar. A moeda mais forte do mundo permite aos Estados Unidos impor sanções e influenciar o comércio global. Grandes alianças comerciais. Possui acordos e laços comerciais com boa parte do mundo. Pontos fracos dos United States: dívida pública elevada. Embora controlável, é um ponto de atenção. Dependência de importações, em alguns setores,
Os Estados Unidos dependem de importações para atender à demanda interna. Custo de mão de obra. Em alguns setores, a produção nos Estados Unidos é mais cara. Imagine que a tensão aumenta. O Brasil, talvez, frustrado com alguma política comercial americana, decide dar o primeiro golpe. O Brasil impõe tarifas pesadas sobre produtos de alta tecnologia, aeronaves e softwares americanos. O que acontece? Impacto nos Estados Unidos. Empresas americanas perdem um mercado consumidor significativo. A exportação diminui e algumas empresas podem ter perdas de lucro e até demissões. Impacto no Brasil. Inicialmente, pode haver um aumento na produção interna de substitutos, mas também pode haver falta de produtos específicos ou aumento de preços para o consumidor brasileiro, já que a concorrência diminui. E, claro, a retaliação é quase certa. Em retaliação, ou talvez tomando a iniciativa, os Estados Unidos impõem tarifas massivas e restrições sanitárias rigorosas à carne e à soja brasileiras. O que ocorre? Impacto no Brasil. Um golpe duríssimo no agronegócio. Produtores perdem acesso a um dos maiores mercados. Há excesso de oferta interna, queda de preços, prejuízos para fazendeiros e agroindústrias e possível desemprego no setor. O PIB brasileiro sente o impacto imediatamente. Impacto nos Estados Unidos. Os preços de alguns alimentos podem subir internamente, mas os States têm capacidade de buscar outros fornecedores ou intensificar sua própria produção. O impacto é menor para o consumidor americano, mas a guerra de preços pode afetar a inflação. Se a guerra se intensifica, os Estados Unidos têm uma arma quase invencível: o dólar. Os States poderiam dificultar o acesso do Brasil a empréstimos internacionais ou até mesmo incentivar a saída de capitais americanos do Brasil. Isso causaria desvalorização do real. A moeda brasileira se enfraqueceria drasticamente, tornando as importações mais caras e a dívida externa mais difícil de pagar. Fuga de investimentos. Empresas estrangeiras poderiam retirar seus investimentos do Brasil, causando desemprego e paralisação de projetos. Pressão inflacionária. Com o real desvalorizado, os preços de produtos importados, inclusive insumos para a indústria, subiriam, gerando inflação e corroendo o poder de compra da população. É doloroso dizer, mas nesse cenário de uma guerra puramente econômica, com base nas atuais estruturas de poder global, a balança penderia fortemente para um lado. Os Estados Unidos teriam uma vantagem decisiva. Por quê? Economia diversificada e resiliente. Os Estados Unidos têm muitos setores e uma capacidade de absorver choques que o Brasil, com sua dependência de commodities, não possui na mesma medida. Poder financeiro e do dólar. A capacidade de manipular o fluxo de capital e o valor da moeda global é uma arma devastadora. Maior influência global. Os Estados Unidos podem mobilizar aliados e impor sanções que outros países dificilmente ousariam desafiar em larga escala. Para o Brasil, as consequências seriam severas: recessão profunda, queda do PIB, fechamento de empresas, desemprego em massa, inflação descontrolada. O custo de vida dispararia, corroendo a renda da população, instabilidade social e política. A deterioração econômica poderia levar a protestos e crises. Para os Estados Unidos, haveria impactos, claro. Perder um mercado como o Brasil seria custoso, mas eles teriam a capacidade de se ajustar e encontrar novas cadeias de suprimentos e mercados, ainda que com algum custo para o consumidor e para as empresas. No fim, o Brasil seria forçado a ceder, buscando uma trégua para reabrir os canais comerciais e estabilizar sua economia. Essa análise, claro, é um cenário hipotético, mas serve para nos lembrar de uma verdade fundamental. Em uma guerra econômica, não há vencedores reais. Ambos os lados sofrem.
e o impacto recai sobre as pessoas comuns. A cooperação, a diplomacia e o comércio justo são sempre os caminhos mais inteligentes e benéficos. Disputas podem e devem ser resolvidas através do diálogo e de organizações internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio. Afinal, o objetivo de qualquer nação deve ser o bem-estar de seu povo, e isso é alcançado através da prosperidade, não da destruição econômica. E aí, o que você achou dessa guerra das taxas? Você concorda com nossa análise? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos debates. Até a próxima!